Queridos irmãos e irmãs, primeiro domingo da Quaresma, nós acompanhamos Cristo no deserto, onde ele passou 40 dias jejuando para vencer as tentações do diabo. Há muitos modos de comentar esse evangelho. Eu poderia seguir diversos caminhos, mas eu hoje gostaria de focar em um aspecto, porque me parece muito oportuno para os dias atuais. Nós temos dois caminhos. O caminho da obediência a Deus, ou o caminho de fazermos a nossa vontade. É exatamente o que acontece na primeira leitura. O diabo persuade o homem a fazer a sua própria vontade. E daí decorrem todas as consequências. Com o pecado original, a constelação de todas as desgraças invade o mundo como um dilúvio. Morte, doença, dor, guerras, intrigas, tudo o que nós possamos imaginar. Então, o diabo fornece como alternativa para o homem outro caminho. Um caminho no qual supostamente ele conseguiria chegar aos mesmos fins, e ele sabe que o homem não chegará a esses fins, só que continuando a fazer a sua própria vontade. Então ele substitui a obediência a Deus por um tipo de religiosidade baseada num misticismo em que você está completamente desobrigado de qualquer obediência. Na fé católica, na fé cristã em geral, isso não existe. Ou seja, nós precisamos obedecer a Deus para seguir os seus mandamentos. Então, nós lhe seremos agradáveis e pela graça de Jesus Cristo, que é por quem nós conseguimos praticar os mandamentos, fazemos as escolhas certas, as bênçãos de Deus nos ajudam, nós entramos para a vida de oração, nós começamos a interpretar a vontade de Deus, a entender o querer dele para nós. Então as coisas sobrenaturalmente vão dando certo, porque nós entramos num caminho de sabedoria, de prudência. Quando o homem escolhe o caminho alternativo, ele imagina uma solução fácil, abreviada, um atalho pelo qual ele possa passar. E é nisso que estão fundados os pecados contra a religião, alguns deles. O que a gente chama, por exemplo, de superstição, que é a pessoa acreditar que se fizer tais coisas, outras coisas vão dar certo, né? Ou se acontecer aquilo, eu preciso me desviar disso, ou me desviar daquilo, e assim por diante. A feitiçaria, que é um tipo de superstição, é isso. É você querer manipular as coisas espirituais como se houvesse uma arte capaz de domesticar o espírito. Depois, nós temos formas diferentes de adivinhação, em que a pessoa tenta descobrir o que está lá na frente, como se houvesse um destino implacável que nos guiasse. E a idolatria, que é adorar como se fosse Deus aquilo que Deus não é. Ora, nas três tentações de Jesus,
nas 3 tentações que o diabo faz a Jesus, aparecem justamente essas 3 alternativas, esses 3 desvios. Em primeiro lugar, o diabo diz a Jesus: manda que essas pedras se transformem em pães. O que é isso? Feitiçaria. Depois o diabo diz a Jesus: joga-te daqui para baixo, porque os anjos vão te guardar, como está escrito no Salmo 90. Qual é o nome disso? Superstição. Tem muita gente que tem essa superstição, né? Acho que deixar a Bíblia aberta no Salmo 90 vai proteger a casa. Ou que, por exemplo, usar um escapulário, uma cruz, vai protegê-lo. Só que assim, ele anda no meio de tiro, porrada e bomba. Não quer saber de Deus, não quer saber da graça, não vive os mandamentos. Estupidez. Não vai acontecer nada. Superstição. E por último, te darei o mundo inteiro se prostrado em adorares. Idolatria. E no caso bem específico, diabolatria. Satanismo. Adoração ao diabo. Que é aonde todas essas coisas vão desaguar. O que acontece é que nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas perderam a fé e também perderam a razão. E o que acontece? Quem perde a fé e perde a razão fica exposto a todo tipo de crendice. Então as pessoas, por exemplo, não querem vir à missa todo domingo, mas elas querem dar o seu jeitinho. E como a sociedade está se paganizando, nós estamos vendo um aumento expressivo, por exemplo, da feitiçaria nas sociedades. Lugares de feitiçaria cresceram muito nos últimos anos em todas as cidades do Brasil. E não apenas lugares de feitiçaria, mas tipos de superstição, de crendices, em que as pessoas vão caindo. Algumas delas são puro charlatanismo. Porque apresentam como terapêutico algo que não é terapêutico. Apresentam como tratamento algo que não é tratamento. E aí nós temos que tomar muito cuidado. Porque essas coisas são perigosas e, além de nos afastarem da religião, que nos faz obedecer a Deus, crer em Cristo, entender que tudo nos vem por meio dele, nos tornam alvos fáceis de coisas que, na verdade, existem apenas para preencher essa lacuna que nós mesmos criamos pela nossa incredulidade. Assim, por exemplo, hoje eu gostaria de falar de algumas alternativas que têm aparecido e algumas pessoas perguntam. Por exemplo, reiki. O que é o reiki? O reiki é um tipo de prática que foi fundada por um japonês chamado Mikao Usui, o qual, depois de 21 dias de jejum, ele era budista, ele diz ter recebido a revelação de que existe uma energia vital no universo que pode ser liberada pelo homem através da invocação e da imposição de mãos. Veja, todas essas práticas, elas estão conectadas com
essas religiões orientais, que têm um modo de pensar fundamentalmente idêntico ao do hinduísmo ou ao do budismo. Para o cristianismo, o homem está em pecado. Nós herdamos o pecado original de Adão. E nós precisamos ser salvos pela graça de Jesus Cristo. Essa é a essência do cristianismo. É Cristo que nos salva. Para essas religiões orientais, não é assim. Você tem um princípio divino dentro de você que você precisa aprender a expandir e liberar. Percebem como as duas coisas são incompatíveis? Eu não quero aqui atacar quem crê naquilo. Eu só estou querendo dizer que o que nós cremos é diferente daquilo e é incompatível com aquilo. É isso que eu estou querendo demonstrar. Então, eles acham que o poder está dentro de nós. Então surge essa doutrina original do hinduísmo dos 7 chakras. O que são os 7 chakras? 7 chakras seriam 7 pontos de bioenergia que nós teríamos no nosso corpo, em que essas energias cósmicas, digamos assim, elas entrariam em nós na medida em que nós abríssemos esses canais, essas antenas. Ora, para o cristianismo, Deus é espírito. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo desde o momento em que nós somos batizados e professamos a nossa fé em Jesus Cristo. Deus não está no teu umbigo, não está na tua unha, não está no teu cangote, não está no teu sovaco. Deus está em você por inteiro. Não existe nenhum tipo de ponto de conexão, glândula pineal, amígdala, como dizem eles, em que nós nos conectamos. Não existe isso. O homem está conectado com Deus através de Cristo no seu ser inteiro. Portanto, todas essas técnicas que visam, de alguma maneira, entre aspas, espiritualizar o homem, liberando, digamos assim, dos seus limites corpóreos, não tem nada a ver com o cristianismo. O que nós chamamos de meditação não tem nada a ver com isso. Há um tempo atrás eu estava nadando, estava praticando natação, e um dos professores me perguntou: padre, o senhor medita? Eu digo: todo dia, graças a Deus. Aí ele falou: pois é, eu baixei um aplicativo de meditação agora no meu celular, e que não sei o que, começou a me explicar. Era outra coisa. O que ele estava falando? Ele estava falando de aquilo que os americanos chamam de mindfulness, né, que é essa coisa de você exercer uma tranquilização da sua mente, uma técnica de relaxamento, uma técnica de pacificação interior, uma técnica de passividade da mente, que está inspirada no budismo, que diz que o homem chega à paz quando ele chega no vazio. O budismo é uma religião que não crê propriamente num Deus. Ela diz que o homem chega à iluminação quando ele chega no vazio, no nada. Quando ele não deseja coisa alguma. Nós cristãos não somos assim. Nós não acreditamos que há um vazio, nós acreditamos que existe a Santíssima Trindade, que nós nos conectamos à Santíssima Trindade através de Jesus Cristo e que a nossa realização não está em não desejar nada. Pelo contrário, nós desejamos Deus, nós amamos Deus, nós queremos Deus, nós desejamos o céu, nós queremos estar com os santos no paraíso, nós queremos a graça divina. Então, essa coisa não combina com a gente. Não tem nada a ver com o cristianismo. Mas algumas pessoas querem misturar. Então, fala-se de, por exemplo, yoga cristão, coisas desse tipo. Mas são tentativas de misturar coisas que, na raiz, são incompatíveis.
Outra coisa que de vez em quando as pessoas me perguntam, barra de Axis. Já ouviram falar? É uma outra terapia de tipo espiritualista que as pessoas praticam por aí. Essa técnica foi desenvolvida por um senhor chamado Gary Douglas. E como que ela foi desenvolvida? Gary Douglas diz que em 1987 ele viu um homem incorporando um espírito, sei lá do que, chama-se Bashar. Aí ele falou, se ele pode, eu também posso. Então ele começou a tentar canalizar espíritos. Então, aí ele diz que canalizou o espírito do Rasputin. Rasputin é um bruxo feiticeiro lá da Rússia, que promíscuo, que abusava de mulheres, etc. Enfim, se você ver a foto na internet, você já vai entender tudo, não preciso nem explicar. E aí depois ele diz que começou a canalizar espíritos de extraterrestres. E que estes espíritos lhe teriam revelado que nós temos 32 barras dentro do nosso cérebro, que, se elas forem ativadas, nós vamos conseguir tudo aquilo que nós quisermos. Então, as pessoas vão para essas sessões de barra de Axis para fazerem a ativação disso. Mais uma vez, é um tipo de releitura dos chakras, só que para o cérebro. Que existem pontinhos que nos conectam com Deus, com essa energia. Gente, não existe isso. O mundo é o mundo e Deus é Deus. Não tem esse negócio de energia cósmica que não sei o quê. Isso é idolatria. Você está imaginando que a natureza é Deus. Você está adorando a natureza como se fosse Deus. Isso é idolatria. Não existe isso. Para nós católicos, isso não existe. Outra coisa que as pessoas às vezes têm perguntado, constelação familiar. É uma técnica que foi criada por um senhor chamado Bert Hellinger. Ele era católico, praticante, inclusive foi ordenado padre, e apostatou, abandonou o sacerdócio e apostatou da fé católica. Durante um tempo ele viveu na África, entre as tribos Zulus, e ali ele começou a se envolver com o misticismo. Voltou para a Alemanha e juntou o misticismo com uma suposta técnica psicológica, que consiste em quê? Ela parte do princípio que todos os nossos problemas são causados pelos nossos antepassados. Então, o que nós temos que fazer? Para resolver esses problemas, nós precisamos fazer uma psicodramatização. Então, algumas pessoas vão representar os nossos antepassados, vão representar, né, os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, os nossos tios, então, mesmo que estejam mortos. Então, nós vamos começar a nos conectar com os sentimentos que eles têm, ou que eles tinham naqueles momentos, para desmontar, digamos assim, aquela carga emocional que nos está travando. Qual é o problema? O problema é que, às vezes, as pessoas têm usado isso no lugar de psicoterapia, e isso é um perigo. Por quê? Minha gente, primeiro que é o seguinte, contato com o morto é espiritismo, não é catolicismo. A gente não invoca morto, nem fala com o morto, nem fica conversando com o morto, tentando sentir coisas de morto. Por quê?
Porque nós não estamos mortos ainda, nós estamos nesse mundo, a gente tem que viver com gente que nem a gente. Isso não é sadio, isso não faz bem. Se você começar a falar com um defunto, né, estou vendo mortos, né, então você possivelmente vai começar a delirar, você vai começar a entrar em coisas assim, um pouco mais alheias, né? Você pode perder o seu equilíbrio. Então, para a fé cristã, não existe isso. Mas, se existe uma coisa que é perigosa, é você ficar acionando sentimentos seus que você teve no passado e tentar escavucar naqueles traumas, naquelas dores, porque você pode surtar. Se você não tem um psicólogo treinado, alguém que realmente é competente, você pode se dar muito mal. E acontece de pessoas irem parar até em hospital psiquiátrico por conta disso. Veja, a fé católica é muito realista. Nós rezamos por cura? Rezamos. Por quê? Porque Deus pode curar. E se você não rezar por cura, ninguém vai ser curado. Mas se você rezar por cura, alguns vão ser. Pelo poder de Deus. Pela graça de Jesus Cristo. Só que jamais, na igreja, ninguém vai te mandar parar um tratamento, ou ninguém vai te oferecer uma oração como se ela fosse resolver o seu problema. Não, você tem que ir ao médico, você tem que fazer exames, você tem que fazer tudo direitinho. Tem que ser uma pessoa responsável. Por quê? O mesmo Deus que cura pelo milagre é o Deus que cura pela medicina também. E eu digo mais, hein? Até a medicina psiquiátrica. Porque tem muita gente um pouco assim, a situação está complicada. Portanto, vejam, para nós cristãos, não existe esse tipo de alternativa. O cristianismo é uma religião que separa muito bem as coisas. O que é sobrenatural diz respeito à fé. E o que é natural diz respeito a quem cuida especificamente dessas áreas. E isso envolve o corpo e envolve a psique. O que dizem os exorcistas sobre essas coisas? Porque, veja, uma coisa é a gente dar uma aula teórica, outra coisa é a gente falar com aqueles que estão lidando diretamente com o diabo. Bom, em primeiro lugar, o que é um exorcista? Exorcista é um padre. Todo e qualquer padre é um exorcista. Porém, não pode exercer esse ministério sem a autorização do bispo. Então, o bispo nomeia, em geral, um exorcista, que é o que vai cuidar desses casos. Por que a igreja faz isso? Porque senão corre o risco de virar uma banalidade. E aí, sem responsabilidade nenhuma, as pessoas vão confundindo. Mais de uma vez, já vieram me trazer pessoas aqui, padre, é espiritual. Eu digo, não, meu querido, vai no psiquiatra. Isso aqui é paranoia, ou isso aqui a pessoa está começando a ter esquizofrenia, apresentar sinais de esquizofrenia. Graças a Deus, eu tenho um certo tino para lidar com gente doida. Então, meio que eu conheço, assim, dá para perceber, né? Mas eu não sou especialista na área. Então, o que acontece? As pessoas confundem. Esses dias uma mãe angustiada falar comigo, o filho é autista. Aí a criança autista, ela é totalmente agitada. Quando você lida com um autista, você tem que ser calmo, manso, tem que falar baixo com ele, etc. A professora mandou a mãe trazer o filho aqui, veio a mãe e a avó, porque disse que o filho estava endemoniado. Eu digo, meu Deus, mas coitada da criança, meu Jesus. Foi batizado? Foi. O que esse pobrezinho tem de endemoniado? Aí subimos em casa. Aí eu fui ouvir a história, né? Ela falou, não, é que ele é autista, mas parece que tem umas coisas que não são muito corretas. Eu comecei a falar com o menino, bem baixinho. O
menino se sentou nos meus pés, começou a conversar comigo, interagiu, a mãe começou a chorar, a avó começou a chorar. Eu falei, tá vendo? É assim que a gente conversa com o autista. Vocês ficam gritando, ele fica agitado. Vocês ficam agindo de um jeito desequilibrado, a criança vai reproduzir aquilo. Então, hoje em dia, as pessoas confundem muito e acham que tudo é demônio. E é aí que, na verdade, elas estão abrindo a porta para o diabo. Por quê? Elas começam a recorrer a coisas alternativas, fora da fé, e os exorcistas dizem que tais práticas têm aberto a porta para a ação de espíritos malignos. Eu perguntei pessoalmente para o padre Gabriel Amorth, falecido, que era exorcista do Vaticano. Eu tive umas sortes na vida, viu? Eu conheci gente boa. Uma delas foi o padre Gabriel Amorth, eu estive algumas vezes com ele, e eu perguntei para ele, padre Gabriel, a acupuntura pode? Ele me disse, se for praticado por um médico, pode, mas aí já não é um problema de fé, é um problema da ciência. A ciência diz que não funciona muito, mas aí é entre a ciência e a técnica. Agora, se a pessoa for procurar um esotérico, um misticista, aí ele pode estar entrando em terreno que já não é mais, digamos assim, um terreno seguro. Portanto, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: não existe saída fácil. Qual que é o caminho de Deus? Obedecer os mandamentos. Viver uma vida sacramental. Ter uma vida de oração. É ser uma pessoa que, de fato, conhece o Evangelho. Fazer as coisas certas. Cuidar da saúde, que precisa. É quaresma, também é tempo de cuidar disso também. Às vezes as pessoas vão aí, eu vou ali tomar, sei lá o quê, florais, não sei o quê, chás, não sei do quê, mas está comendo que nem um porco. Você pode colocar o que você quiser no seu corpo, meu filho, você vai morrer com um infarto de tanto colesterol nesse sangue. Nós temos que ser um pouco mais realistas. Por quê? O diabo existe. E ele brinca com a nossa fantasia. Com essas crendices, com essas superstições que nos desviam da fé em Deus. E a fé em Deus não é um negócio emocionado. A fé em Deus é concreta. Nós cremos em Deus, nós sabemos que Ele é o Criador do universo, nós cremos em Jesus Cristo, sabemos que Ele é o Deus encarnado, e como nós dependemos totalmente de Cristo, o que nós temos que fazer? Nós, católicos, renunciar a todas essas coisas. Renuncie. Padre, mas na minha casa está acontecendo coisas estranhas. Reze lá. Para que existe água benta, esses sacramentais que a igreja abençoa? É justamente para que a gente exerça fé e abençoe a nossa casa e louve a Deus dentro da nossa casa. Se você for uma pessoa de oração, o diabo não vai te aguentar lá dentro. Você mesmo vai espantar ele. Não precisa levar o padre. Porque aí a pessoa fala assim, não, padre, vou lá eu interromper toda a minha vida para ir na casa da pessoa. Chego lá na casa da pessoa, tem lá um Buda, uma Iemanjá, um olho de boi, uma pirâmide do cão, um objeto do sei lá do que, um patuá, uma panela de sei lá mais do que. Aí fala, bom, vamos jogar isso tudo fora, né? Porque isso aqui, você é católico? Eu sou, então, fora. Mas também não adianta, porque aí eu vou lá, a gente abençoa, a pessoa continua falando palavrão, vendo televisão, assistindo imoralidade, falando tranqueira, vendo tudo que não presta. A casa dela praticamente é uma extensão do quinto dos infernos. Então o que adianta você abençoar se a própria pessoa está amaldiçoando todo dia? É ou não é?
Se a sua casa é um lugar de Deus, tem que ser um lugar de bênção, tem que ser um lugar em que você vê coisas boas, assiste coisas boas, que você, como católico, como fiel, você tem lá uma cruz, uma imagem de Nossa Senhora comprada num lugar católico, que benta pelo padre, você tem o seu terço, você tem a Bíblia, você tem um sinal de que você é católico. E quem não gosta, que se mude. Mas é isso. Nós não podemos ficar com esse tipo de sincretismo. Deus sempre mandou a Israel que não se misturasse com os cultos das outras nações. E Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Queridos irmãos, nós estamos vivendo dias em que o diabo está dando as caras. Vocês viram o último carnaval, né? Trios elétricos com o rosto do demônio, chifres, pessoas fantasiadas do próprio diabo. Eu, graças a Deus, eu só vi porque me mandaram no WhatsApp, né? Porque, graças a Deus, eu não assisto essas coisas. Nem dá para ver. É tanta podridão e tanta imoralidade que a minha alma não aguentaria ficar ali naquele lixo, né? Mas, assim, o diabo está dando as caras. Tem muita gente confessando o satanismo e falando. Aqui em São Paulo teve marcha para Satanás. As pessoas estão cada vez mais, assim, caindo na diabolatria. Há um tempo atrás houve um rapaz que se diz satanista, não sei nem se ele é, mas que estava convocando as pessoas para uma missa negra. E teve muita gente que foi, e tem muitos seguidores. Os jovens, às vezes, entram com isso na brincadeira, na base do sarro, né? Então, o que acontece? Aí vai lá o jovenzinho, curte, ri, acha engraçado, acha estiloso, e vai abrindo as portas para aquilo que não deve. Nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado. Há um tempo atrás, vi um menino da igreja, eu estava meio frio assim, aí eu conversando, tal, eu falei, e aí, o que você está assistindo? Você está assistindo alguma coisa? Eu falei, sim, eu estou assistindo Lúcifer. Eu digo, crê em Deus Pai, o que é isso? Aí ele me disse, é o nome de uma série. E eu fui pesquisar, né? A série é uma série que apresenta o diabo como um herói. Ou seja, mesmo para quem não crê, isso aqui eu quero deixar bem claro. Para nós que cremos é um absurdo, porque o diabo é o fim da picada, né? Não precisa nem dizer. Mas, mesmo para quem não crê, quer dizer, uma pessoa começa a trocar o mal pelo bem, que mundo que nós vamos ter daqui a pouco? As pessoas não estão dizendo, não, o mal é que é bom. Você virou o mundo de ponta cabeça. É isso que está acontecendo. Então, abra os teus olhos. Abra os teus olhos. A fé católica é muito sóbria, muito realista, muito responsável, muito pé no chão. E ela nos exorta a servirmos unicamente a Deus por meio de Jesus Cristo. O resto, a gente submete ao crivo da ciência. E se for alternativa religiosa, para nós não interessa, porque nós já temos o nosso caminho, e o nosso caminho chama-se Jesus Cristo, na sua santa igreja.